Amigos, amanhã retorno ao Café com Futebol, ao Futebol Alegria do Povo. Depois, na sequência, vem as jornadas esportivas. Amanhã retorno ao Cadeira Cativa. Nunca deixei de fazer o meu espaço aqui nas redes sociais, porque tenho um compromisso, que é informar todos os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriados, né? Então, essa é a minha missão. Claro que às vezes a gente tem que dar uma descansada, né? Sair um pouco do ar. Então, se não foi tão atualizado o que eu passei, foi exatamente porque é um momento de muita onda. É muito tititi e eu relaxei, né? Então, as fontes mesmo que quisessem falar comigo, muitas vezes não conseguiriam. Mas amanhã é ferro na boneca, desde as 6 horas da manhã até as 8h30 da noite, quando terminar o Cadeira Cativa. Aliás, às 8 da noite, de 18h45 até às 20 horas, o nosso Cadeira Cativa. Fernando Henrique tem uma proposta milionária, mas é óbvio que vai, né? O Grêmio, depois de ser superavitário, de jogar dinheiro para cima, tipo Silvio Santos, hoje tem dificuldades financeiras. Então vai ter que sacrificar, inclusive jovens talentosos como o Fernando Henrique, que nem foi tão experimentado no Grêmio, mas caiu em descrédito por outras situações que eu prefiro nem entrar em pormenores, porque quando eu não tenho todos os detalhes, eu não fico me metendo a jacu rabudo ou dando palpite em coisas alheias ao meu domínio. Mas Fernando Henrique estaria indo embora do Grêmio, o Grêmio estaria pedindo, tudo não estaria, né? 30 milhões de reais, o que, convenhamos, é um belíssimo dinheiro. O Internacional ataca no mercado norte-americano. Não deixa de ser uma criatividade, porque lá é outra coisa, né? Outra exigência, mais apresentação do que jogo, as ganhas. Então estaria propenso a contratar Brian Rodrigues, que é um dos melhores jogadores dos últimos tempos surgidos no futebol uruguaio. Cai pela ponta, mas também envereda pelo meio, jogador com muita agilidade, muita habilidade, agilidade e drible, né? E chute, e conclusão, e inteligência para jogar. Em tese, o que o Inter precisaria, só que custaria 800 mil por mês. O Inter está propenso a pagar 400 mil dólares de empréstimo e depois um passe fixado em 8 milhões de dólares. O caro é o ruim, é o que eu digo sempre na minha casa, né? Porque às vezes, pois é, essa tal coisa é cara, é boa, a gente tem que pagar isso, então o caro é o ruim. Vamos lá. O Los Angeles Futebol Clube é o time do Brian Rodrigues. No Peñarol ele caía muito pela direita. Então tem que ver agora o que o CDD do Internacional, né? É o capa do Internacional e o CDD do Grêmio, ver o que eles têm nos últimos tempos. A informação que eu tenho lá do Peñarol é que ele caía muito pela direita. Ezequiel Barco, do Atlanta, nosso companheiro lá da Argentina, o Merlo, né? Anunciou ontem que o Inter também estaria interessado nesse jogador. Só jogador top de linha. Se um desses vier, já é um entusiasmo louco do torcedor, que eu nem sei se o Inter tem condições de bancar. O Atlético Mineiro, por exemplo, está contratando o zagueiro Godin. Já foi até anunciado. É o 5º jogador que ganha de 1 milhão para cima. Hulk, Nacho, Vargas, Keno e agora esse Godin, que é um baita zagueiro, jogador extraordinário, né? E que, se não me engano, foi ele que tomou aquela mordida lá do... Não, companheiro. Estava no mesmo time do Soares, né? Isso mesmo. Bom, a campanha do Internacional no ano passado foi horrorosa, né? 47,62%. Campanha lamentável, porque tem gauchão aí, tem outras competições que o Internacional poderia ter ido mais longe, a própria Libertadores da América, né? Derrapando contra times bem always ready, o Olímpia, o pior Olímpia dos últimos tempos. O Internacional podia ter feito um aproveitamento de pelo menos 55%, 58%, que isso que se requer de um grande clube de futebol. Quem vai ficar com um sorriso? Sorria, meu bem. Quem vai ficar com o sorriso do Juventude? O Grêmio? Um clube do centro do país? Um clube do exterior? O Internacional nem fala em sorriso. De repente seja pelo nome, né? Quem sabe troca para
Marcos Vinícius, que é o nome dele mesmo, né? E pronto. É um bom jogador que está aí no mesmo nível de vários aí que já vestiram a camisa vermelha e a camisa tricolor. Ah, eu não falei do Fernando Henrique. O Grêmio desses 30 milhões ficaria com 18 milhões de reais, porque o Grêmio tem 60%. E o time eu também não falei, é o Al Ain. Né? Eles vão enrolando lá, vão enrolando, oferecendo mais para os jogadores, menos para os clubes, até criar um climão como se criou, por exemplo, naquela época do Edenilson. Aliás, a época do Edenilson é todo ano, né? Sempre tem um tite-tite que vai sair. Né? Isso aí é outra coisa que encheu o saco já do torcedor. E o Douglas Costa diz que vai cumprir o contrato milionário que tem com o Grêmio, porque ele já abriu mão de muita coisa para vir para o Tricolor. Ontem ainda, falando com um grande conselheiro do Grêmio, ele me dizia, ele criou o clima lá na Europa, Rec. Lá ninguém mais queria, já estava se arrastando. Né? Tanto no Bayern quanto na Juventus. Aí começou a fazer brincadeirinha para ver se colava, e colou. E aqui pegaram e pagaram quase tudo que ele pediu. A média dá 1.600 por mês. O clube que mais pagou na segunda divisão no ano passado, no total mensal, foi o Vasco da Gama, 13.200. O Douglas Costa, sozinho, custa metade disso. E mesmo que repactue, que fique para pagar mais lá na frente, se for em dólar, o presidente Romildo vai deixar essa herança querida aí para o próximo administrador do Grêmio, o próximo presidente do Grêmio, como queiram. Bruno Gomes, do Vasco da Gama, tem 20 anos, estaria vindo por empréstimo para o Internacional. Ainda tem contratado e experimentado muita gente jovem. Deu certo com o Yuri Alberto, não deu certo em definitivo ainda com o Cadorini, mas me parece ser um grande jogador. O Questinha, que parecia que daria certo, esse aí não era o cara da beirada do Internacional. Por que o Questinha não ficou no Internacional? Né? Estranho, parecia tudo bem desenhado e não é muita coisa, $1 milhão não. Uma hora $1 milhão é troco, outra hora é muito dinheiro. O Questinha, Caio Vidal, por que o Caio Vidal jogou com o Abelão? Por que o Lucas Ribeiro interessa tanto os clubes do Brasil, Fluminense, São Paulo e aqui no Internacional, depois que o Abel saiu, parece que ele desaprendeu de jogar. O Zé Gabriel é outro, que de tanto quererem que ele fosse solução na zaga para produzir dinheiro como o Fux produziu para o Internacional, o Bruno Fux, queimaram o jogador, deixaram o jogador inseguro para todo sempre. Então, ovelha às vezes não é para mato, tem que entregar na mão certa para não dar cacaca como deu com o Mar, por exemplo. Mas não quero mais falar disso aí. E Costinha eu achei que ia ficar no Internacional. Né? E o Palácios. Qual é a função do Palácios? E por que para o Palácios se investe um dinheiro feroz, sem nem experimentar? O Costinha foi mais experimentado. Foi goleador das divisões de base, acima até do Cadorini. Mas, ativo, você na maior atividade sempre. Eu tenho esse pique todo porque estou sempre ativado. E aqui tem um link que você fala com a turma do Dilson lá, né? Tá com problema? Deixa Dilson. Olha aqui, ó. Ativo você sempre na maior atividade. 0800 003 1500. Crestani Pneus, 9 lojas para melhor servi-los. A maior rede de multimarcas do sul do país. Amigo Alexandre, lá na Sertório 5.185. Tem a outra loja ali no começo da Sertório do nosso querido Luciano, né? Centro Previdenciário, a lei, a aposentadoria batendo a sua porta. Procure quem conhece. Tire todas as dúvidas. Veja qual a tabela de transição. Está mudando aí a Previdência e você tem que estar bem informado. É só ligar 98-97-89-999 e tire todas as suas dúvidas. KTO. Aposte para ganhar, aposte para brincar. KTO.com. E usando o código HASH, na primeira aposta tem 20% de reaplicação. Dúvidas? Vai no Insta. KTO_Brasil. Tem gente ganhando dinheiro. Tem gente que conhece futebol e ganha dinheiro. KTO.com. Masper. Mais de 80 prefeituras sendo não administradas, mas ajudadas aí pelo Dr. Milton Matana, que tem um software revolucionário que lhe tira de todas as frias possíveis e imagináveis. Atuando lá no Ceará, no Maranhão, São Paulo e especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Hoje eu, dona Lisiane, fomos levar a Leona lá na Poa Pet Care, ficou linda. Uma clínica hospital agora. Equipamentos modernos, tudo clean, né? O piso adequado,
as paredes ajustadas, um ambiente ultra adaptado para as necessidades de quem vai levar, para quem vai operar, para quem vai tratar do seu bichinho, banho, tosa. Sensacional. Poa Pet Care, na João Valig 2247, e dizendo que viu esse comentário, ainda ganha um mimo especial. Supermercado Avenida, Supermercados Avenida, na Paraguaçu, em 2 endereços, 741 e 1641. Aquele abraço. Até amanhã, hein? 6 da manhã, na Grenal 95.9.